Porque a gente tá fazendo projeto, faz projeto, vai em obra, a gente não consegue parar e dimensionar o quanto a gente projetou. Quantas famílias a gente criou lares e quantos comércios a gente criou ambientes para receber as pessoas com muito amor, carinho. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Hoje o tema que vamos falar é um tema muito bacana que tem acontecido com muitas pessoas no mercado, que é a transição de carreira. Então, transição de carreira, que é uma decisão extremamente difícil, hoje vamos explorar bastante esse tema. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que o meu amigo Felipe Oliveira. Ele é arquiteto e urbanista. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Eu queria te agradecer pelo convite, em primeiro lugar. Como o Pedro já falou, meu nome é Felipe Oliveira, eu sou arquiteto e urbanista e eu fiz uma transição de carreira na minha vida muito importante. Eu já trabalho com arquitetura há 4 anos e eu tive que me recolocar no mercado de trabalho, na verdade, me colocar em primeiro momento no mercado de trabalho. Eu trabalhei 13 anos e meio na loja dos meus pais, de materiais de construção, e eu vou contar um pouquinho da minha história hoje aqui. Muito bom, e é muito bacana a história dele. Eu tive só um pequeno spoiler aqui antes de começar, vocês não perdem por esperar. Mas antes de mais nada, para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, gostaria de pedir para você que se inscreva no canal e ative as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio com um convidado da nossa área, contando a sua história de vida. E todos os episódios completos são postados tanto no Instagram quanto no Spotify. E também os cortes são postados em todas as demais redes sociais aí do podcast Obras à Frente. Bom, sem mais delongas, passado o momento jabá, vamos dar sequência. Felipe, cara, de fato, transição é uma coisa complicada, né? Eu passei por uma transição de carreira que, embora não é exatamente uma transição, mas eu imagino como que deve ter sido para você, porque eu também trabalhei no mercado corporativo, então eu trabalhava com construção de prédios e obras grandes. Em um determinado momento eu resolvi abrir minha própria construtora e sei, para tomar essa decisão, o quanto foi difícil e o quanto foi penoso no início. Então, assim, queria que você contasse um pouco da sua história, da onde que você começou, onde que você trabalhava e como foi para você tomar essa decisão, os desafios, os medos. Conta um pouquinho pra gente aí da sua história. Eu trabalhava na empresa dos meus pais, trabalhei 13 anos e meio lá foi onde eu comecei a maior parte da minha carreira profissional. Eu lembro certo que a minha mãe virou e falou assim pra mim, Felipe, você quer trabalhar com a gente? Aí eu falei assim, mãe, quero. E ela, acho que não esperava que eu fosse falar que eu queria, porque eu era muito novo, sabe? Mas eu sempre fui uma criança que fazia muitas atividades, eu sempre fiz muita coisa. E eu aceitei a proposta e fui. E aí as coisas foram se desenvolvendo, eu fiquei 13 anos e meio lá. Foi uma experiência única na minha vida, eu acho que eu não consigo expressar isso, porque não é porque era da minha família que eu tinha... a gente sempre tem uma regalia, mas a gente tinha muita dinâmica, a gente era muito regrado. Então, eu tinha um horário de almoço, eu batia dedo no ponto, por incrível que pareça. Quando eu ia vender férias, a minha mãe pagava as minhas férias. Quando eu ia viajar com a minha família, a minha mãe descontava os dias das minhas férias. E eu falo que isso me fez crescer. Não só como profissional, mas, acima de tudo, como pessoa. Eu acho que a educação que a minha mãe me deu foi assim, não sei expressar, eu acho que talvez eu nunca vou conseguir agradecer, porque se eu me tornei quem eu me tornei como profissional hoje, foi por causa da minha mãe. Ela me ajudou muito a me regrar com essas regras que ela colocava e que eu cumpria. Então isso foi muito importante pra mim. A arquitetura eu sempre fui apaixonado por arquitetura, desde quando eu tava na 8ª série, quando a minha mãe foi fazer a minha casa com um arquiteto, que ele também é bem famoso, André Soares, que fez a minha casa na época. Meu vizinho, na época, tava começando o escritório dele na sala da casa dele, quando a gente foi fazer o projeto. E quando eu entrei, me marcou muito. Eu acho que foi que eu nasci pra ser arquiteto. Porque eu nunca me vi em outra profissão. E quando eu coloquei o pé no escritório do André, eu falei assim, mãe, é isso que eu quero fazer, sem eu saber exatamente o que era arquitetura. Então, foi uma conexão. Eu acho que fora do normal pra mim naquele momento. E desde então, ficou a profissão de arquitetura. Quando eu tava pra me formar,
E eu falei assim, nossa, agora eu preciso começar a segmentar o meu trabalho, começar a ir para minha área. E começou a me surgir algumas oportunidades de fazer projetos e eu comecei a pegar esses projetos. Inicialmente eu peguei alguns comerciais, depois a gente foi migrando para residencial de acordo com as oportunidades que iam surgindo, só que eu não divulgava aquilo. Porque como eu trabalhava na loja, o meu período era assim, o dia inteiro na loja. E eu trabalhava em várias segmentações. Eu era vendas, eu era caixa, eu era tudo que precisava fazer. E eu sempre gostei muito de trabalhar na loja, acho que as pessoas de lá, a minha família sempre me abraçou muito bem. Apesar de quando eu tivesse que levar fumo, eu também levava fumo. E eu acho que tudo isso fez eu crescer muito. E eu só tenho que agradecer a todo mundo lá. Então eu fiz a transição de carreira e eu falei assim, bom, eu preciso começar a pensar o que eu quero, onde eu quero chegar, colocar metas pra mim. Porque eu não posso falar assim, tô saindo da loja, tá, mas e aí? A gente tem que ter um cronograma, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Eu falo que são objetivos, né? E aos poucos a gente vai cumprindo isso. E eu coloquei o objetivo e falei assim, bom, antes de eu sair, eu preciso, primeira coisa, pensar numa equipe. Porque eu já não postava os projetos na internet justamente porque eu sabia que eu ia ter uma demanda profissional, que ia chegar projetos pra mim, e que às vezes eu não ia conseguir atender, ou que eu ia ter que pedir um prazo maior pro cliente, às vezes ele queria executar aquilo com menor tempo, e às vezes eu não ia conseguir ofertar. Então, a maioria das pessoas que eu fazia projeto, quando eu comecei, ou eram conhecidos meus, ou eram pessoas que viam algum trabalho que eu fiz, e que me contatava para poder fazer um orçamento, e consequentemente acabava fechando o projeto. Então, eu falei assim, bom, vou criar uma equipe. Aí eu comecei a fazer testes, não só com profissionais que trabalhavam para mim em obras, pra gente selecionar uma mão de obra de qualidade. Uma memoraria, uma construtora de qualidade, uma marcenaria de qualidade, um pintor de qualidade, um gesseiro, porque não adianta eu fazer um projeto maravilhoso e eu não ter pessoas que executam. Então eu falo que a gente nunca consegue fazer nada sozinho. A gente sempre tem pessoas envolvidas. E a qualidade é muito importante para que o projeto saia do papel com muita exatidão e o máximo perfeito possível. Então, a equipe é muito importante. Eu falo que o Felipe Oliveira, sem uma equipe, não só de profissionais, mas as pessoas que trabalham para mim hoje, eu não seria ninguém. Hoje eu não seria ninguém. Porque se fosse quando eu estivesse começando há um bom tempo atrás, talvez eu conseguiria coordenar melhor, fazer um projeto sozinho, mas quando eu tinha 1, 2. Hoje eu não tenho 1 e 2 mais. Eu tenho bem mais que isso. Então, os meus colaboradores são pessoas extremamente importantes na minha vida. E eu também quero que eles cresçam assim como eu venho crescendo também. Acho que todo mundo tem esse direito. E aí fiz essa transição, decidi que eu ia sair. Fui criando essa equipe não só de profissionais para trabalhar em determinadas obras, mas também de pessoas que trabalhavam junto comigo, porque como eu falei, eu não conseguiria atender a demanda sozinho. E eu fui criando isso. E chegou um determinado momento da minha vida, eu falei assim, bom... Eu parei, pensei e falei assim, eu preciso sair. E aí eu fui conversar com a minha mãe, mas antes de eu sair eu tentei um aumento de salário pra tentar ficar, porque eu tava inseguro, né? Porque assim, 13 Aquele anos... medo, né? 13 anos num lugar. Por mais que fosse da minha família, a gente tem uma segurança financeira, a gente tem um salário, a gente tem aquilo, né? E quando a gente sai pra ser empreendedor, a visão é outra. Mas eu já tinha uma visão do que era ser empreendedor, porque eu sempre participei muito das reuniões dos meus pais, sempre estive presente com eles, então eu tinha uma noção do que era ser empreendedor. Assim, bom, mas eu preciso fazer isso. Aí eu fui tentar, acho que isso, assim, me emociona muito porque me marcou demais. Eu falei assim, mãe, eu preciso... Vamos tentar um aumento e tal, não sei o que. Ela falou assim, Felipe, eu não posso te dar. Ela falou assim, eu não posso te dar porque você é um diamante na arquitetura. Ela falou assim, não é porque você é meu filho. Se eu achasse que você não tivesse a capacidade de conseguir se desenvolver tanto na arquitetura, eu não teria nem deixado você, talvez, fazer essa faculdade. Eu teria te aconselhado e conversado com você. Pra você tentar mudar de curso, mas eu sempre sabia, sempre soube, na verdade, que você iria conseguir ter um bom desempenho. Aí eu lembro quando ela falou assim pra mim, eu não posso aumentar, porque você é um diamante. E eu estaria sendo muito injusta com você, como mãe, porque eu estaria te guardando dentro de uma caixinha. E não é isso que eu quero pra você. Ela falou pra mim que eu tenho certeza que você tem capacidade e potencial, e eu falo isso porque eu sei que você tem. Então aquilo me marcou muito na minha transição de carreira. Porque eu não tava escutando aquilo de um chefe que ia falar assim, Felipe, pode ir. Não, eu tava escutando aquilo da minha mãe. E eu sei que eles sentiram muito a minha falta também, porque assim, eu sempre agreguei bastante, assim como eles agregaram muito na minha vida. Os primeiros dias, assim, foram muito estranhos pra mim não estar mais lá. Mas ela falou isso pra mim e foi uma coisa que me marcou. Eu falei assim, bom, se a minha mãe tá falando isso pra mim, é porque realmente eu tenho que tentar. Assim, então tá bom, eu vou sair. Isso era que ano?
Faz 3 anos. 3 anos. Isso. Aí eu peguei e falei assim, bom, então eu vou sair. Lembrando que o episódio está sendo gravado no finalzinho do mês de março de 2024. Aí eu peguei e falei assim, bom, então eu vou sair e vou te dar 30 dias de aviso pra não te deixar na mão. Porque como eu vejo muitos profissionais que trabalham pra outras pessoas hoje, eu falei assim, vou sair amanhã. Tipo assim, amanhã eu não venho mais. E a gente conta com aquela equipe, a gente conta com aquela pessoa, porque Sim. todos os colaboradores numa empresa é muito importante. Por isso que eu falo que as pessoas que trabalham hoje pra mim numa equipe, elas são assim, tudo pra mim. É claro que ninguém é insubstituível, assim como eu não fui, como ninguém é. Mas às vezes você sair de uma empresa do nada, você pode prejudicar o desenvolvimento daquela empresa. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de empatia com o próximo. E se colocar no lugar do proprietário pra pensar se fosse você. Como que seria pra você? Eu falei assim, bom, então perante as situações que eu já vivenciei, já vi e participava das reuniões e via como era, eu falei assim, eu vou fazer isso pela minha família. Porque a minha família precisa disso. Assim, mãe, eu vou te dar 30 dias de aviso. Aí 29 dias... Minha mãe não tinha arrumado ninguém ainda, porque eu acho que ela não acreditava que eu fosse... Ela sabia que eu ia dar aquele passo, mas acho que ela talvez não acreditava que eu fosse fazer aquilo naquele momento, mesmo com a fala dela. Porque foi muito difícil pra mim isso. Eu falo que realmente foi muito difícil. E antes de eu terminar minha história, eu quero falar pra vocês que se eu fui capaz de estar aqui hoje, todo mundo é capaz. Eu acho que foram várias fases que eu vou contar pra vocês. E aí eu peguei e falei assim, bom, 30 dias nada. Falei assim, eu queria deixar alguém treinado pra que pudesse assumir o meu lugar, que era muito importante isso. Aí eu falei assim, mãe, vou te dar mais 30. Aí deu 60, 59 dias, nada. Isso foi numa terça-feira. Aí eu comecei a recolher todas as minhas coisas, meus objetos, tudo que eu tinha. E acho que foi quando a minha mãe realmente percebeu, e minha família percebeu que eu realmente estava disposto a fazer aquilo. Eles me apoiaram desde o início, foram super... Me abraçaram a ideia. Minha mãe até fez uma festa surpresa, né? Uma comemoração surpresa com todos os funcionários da empresa pra se despedir de mim. E eu falo assim que ali foi a base da minha vida. Não só pessoal, mas profissional, como eu falei no início. Porque, às vezes, na faculdade, eu até ficava meio com vergonha sobre isso também. Eu ia apresentar um trabalho e eu sempre usei muito termos técnicos, porque eu vendia nessas mercadorias. Na loja dos meus pais a gente vende hidráulica, elétrica, acabamento, parte bruta, tipo sapata, viga, coluna. Então, às vezes eu ia apresentar um projeto para uma professora, um projeto comercial, alguma coisa assim que a gente tinha que fazer nos ateliês da vida. E a professora teve uma vez que ela falou assim, dentro da sala de aula, gente, todo mundo presta atenção nos termos que o Felipe vai usar. Porque os termos que eles usam são termos que você tem que levar pra sua vida profissional, e isso também me marcou muito. Porque às vezes a gente tem uma dinâmica tão de vida, assim, aquela correria, dia passa, dia vai, ano vem, mês vai, e a gente às vezes não tem a noção do que a gente tem como pessoa e como profissional, e eu percebi que foi muito importante isso pra mim. Então, uma dica, façam estágio em materiais de construção. Porque da mesma forma que agregou muito na minha vida, pode agregar na sua, pra que você se torne um profissional diferenciado no mercado. Isso, assim, não tenho o que falar. Pode ser menos tempo, não precisa ser 13 anos, mas passa, porque é importante. Não precisa ser tanto tempo. E aí, quando eu comecei a fazer as obras, que eu comecei a pegar os projetos, mesmo estando na loja, antes de eu tomar a decisão de sair, eu tinha alguns conhecimentos já. Que era sapato, que era vigo, que era cano, 3/4, meio, então isso me ajudou muito. Eu tive menos problema. Só de saber em polegada já muda, né? 4 polegadas, 3 polegadas. Eu tinha uma dinâmica melhor em obra. Eu conseguia conversar com o pedreiro de igual para igual. Porque às vezes a gente chega assim, sem um determinado conhecimento e o profissional acha que porque ele tá lá, ele sabe mais, e ninguém nunca sabe mais que o outro. Eu falo que isso é muito importante. Às vezes tem pessoas no mercado que falam assim, nossa, eu sei mais. Não, a gente nunca sabe mais. A gente nasce burro e a gente vai morrer burro, porque todo dia a gente aprende uma coisa nova. Então eu não sei mais que o Pedro e o Pedro não sabe mais que eu. A gente tem apenas vivências diferentes. Então eu acho isso muito importante. E aí fiz a transição. Falei assim, tá bom, eu vou sair, deu 60 dias, peguei lindo, não tem mais coisa e saí. Na primeira semana, quando eu parei, que eu olhei no espelho, eu falei assim, gente, só tenho um projeto, eu tenho uma suíte, agora o que eu vou fazer? Não, agora eu saí, eu tenho que fazer dar certo, é o que eu quero pra mim. Nos 2 primeiros meses foi muito difícil pra mim, porque eu ficava preocupado, e aí, vou ter projeto, sabe? Porque eu tava começando a me pôr na internet. Isso faz pouquíssimo tempo que eu tava começando a me pôr na internet. Assim, e agora? O que eu vou fazer? Como que vai funcionar? Só comecei. Aí chegou um tempo que eu tava ficando tão birulado da cabeça de ficar pensando se eu vou ter, se eu não vou. Chegava projeto, eu fechava o projeto, mas eu ficava ainda pensando se ia chegar. Aquela coisa de empreendedor, tava começando o negócio. Aí eu peguei e falei assim, bom, eu preciso parar.
com isso. Que isso tá me consumindo. Eu vou focar no que eu tenho. Então, hoje, se eu tenho 15, se eu tenho 20, se eu tenho 3 projetos, eu tenho que fazer os 15, os 20 ou os 3 projetos bem feitos, com qualidade. Uma qualidade, assim, um atendimento com excelência, que o meu cliente saiba que ele não tá comprando beleza, porque o meu escritório não tá no mercado hoje pra vender beleza, ele tá pra vender funcionalidade em primeiro lugar. A beleza, acho que é uma consequência da estética que vai trazer a harmonia pros espaços de acordo com a personalidade do meu cliente, mas a primeira coisa do meu projeto é a funcionalidade. Porque não adianta eu fazer uma casa linda pra você, um comércio lindo pra você, que a hora que você começar a vivenciar a sua vida, ou pessoal, ou profissional dentro daquele local, e você fala assim, nossa, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Então, assim, a beleza, ela não é tudo. Ela é um complemento que enche o olhar das pessoas. Mas a funcionalidade é tudo pra mim no projeto. Então, acho que essa é a dinâmica maior do meu escritório. E eu peguei e falei assim, bom, passei, saí, tem um projeto, começou a aparecer e foquei nisso. E comecei a focar em trazer qualidade, não só para o meu cliente, mas para o meu escritório também. E fazer as coisas acontecerem com aqueles projetos. A hora que eu terminasse, eu ia criar uma dinâmica de marketing na internet para que aquele projeto chamasse a atenção de outras pessoas. E nesse meio tempo me apareceu uma cliente que hoje é muito minha amiga, que também me incentiva bastante. Ela chama Mariana, ela é dona da confeitaria Carameles, que eu fiz a reforma deles. E ela falou assim pra mim, foi meu segundo projeto depois que eu fiz a transição de carreira. Ela falou assim, Felipe, eu vou mudar minha identidade de marca, porque a minha empresa hoje, ela tinha 11 anos de mercado. Ela falou assim, minha empresa chama Boutique dos Doces, e tem uma boutique com final de I, eu não consigo registrar minha marca, eu tô tentando há mais de 2 anos, eu vou ter que mudar. Eu fui pra um cruzeiro, e o nome dela é Mariana Lelis Pizzi. Ela assim, eu fui pra um cruzeiro, precisava trocar a marca, e eu tava no cruzeiro assim, pensando, e me veio Carameles. Até me arrepia o nome da empresa dela, porque é Mariana Lelis, com 2 L's. E a Carameles é com 2 L's. É que quem conhece já ia E aí eu falei assim, nossa, Mariana, é o nome perfeito. Quando ela me procurou pra fazer o projeto. Só que quando ela me procurou, ela já veio com a identidade de marca criada, então já tinha as cores que a gente ia usar no projeto. Então eu criei um espaço que fosse funcional, que tivesse a cara da Carameles e da Mariana Lelis. E aquele projeto, assim, eu acho que marcou muito a minha carreira. Porque em 24 horas a gente teve mais de 9 mil visualizações no Reels do Instagram. E eu fui mostrando as etapas do projeto. E tudo, assim, foi acontecendo muito naturalmente. Então, eu não acho, na verdade, vou corrigir, eu tenho certeza que a fé foi muito importante na minha carreira profissional e pra minha vida também. Eu acho que quando eu comecei a acreditar que eu realmente estava me pondo no mercado, que eu realmente tinha capacidade para aquilo ali, eu falei assim, não, agora eu vou fazer acontecer. Eu sei quem é o Felipe, agora eu vou mostrar quem o Felipe é para essas outras pessoas. E começou a aparecer casa e começou a aparecer comércio. Então, hoje, o meu escritório ele é focado em resoluções de projetos como obras construídas do zero, seja comercial ou residencial, reforma de espaços para residência mesmo ou para comércio. E uma das novidades que eu quero trazer aqui para o escritório, que eu quero me especializar nisso futuramente, num futuro não tão próximo, mas é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero começar a me especializar em arquitetura hospitalar para começar a fazer hospital. Eu gosto disso, acho que é uma área legal. Quero me especializar para fazer isso. E hoje, o nosso maior foco é arquitetura residencial e comercial. E cada projeto que chega é uma sensação diferente. Não só com o cliente, mas com a vivência. Porque eu falo assim, fazer um projeto comercial não é tão simples quanto parece. Por que não é tão simples? Porque eu não pego pedaços de outro projeto e uno para virar um projeto. Eu faço um branding. O meu projeto comercial, ele tem um diferencial de fazer um branding, onde eu vou entender o que é o seu negócio, o que você trabalha, o que é necessário para você que tenha, o que tem que permanecer e o que falta. Porque eu falo que exatamente essa questão que eu falei, da funcionalidade. O funcional é algo muito importante para mim nos meus projetos. Por isso que a gente faz todo esse estudo. Então, esse estudo de perfil, ele serve não só para o comercial, mas para o residencial também. Então, fica uma coisa muito personalizada. E aí, fiz toda essa transição, tudo foi acontecendo. Eu frequento a Revestir, né? Uma feira, assim, dos queridos arquitetos, adoram estar lá. Os engenheiros também, para ficar sabendo das novidades. Todo mundo do mundo da construção, na verdade, né? Tá sempre lá, né? Até fornecedores, em geral, você já frequenta lá há bastante tempo, né? Eu frequento lá há 13 anos. E eu falo que no ano de 2024 é um ano que me marcou
muito a Revestir. Eu até me arrepio falar isso, mas eu frequento a Revestir há 13 anos e eu nunca imaginei que eu pudesse estar lá na posição que eu estava esse ano. Eu ia, assim, pra buscar tendências no começo. Na verdade, eu ia por curiosidade. Meus pais iam pra feira e eu ia porque eu gostava de arquitetura, queria fazer aquilo ali, então eu comecei a vivenciar esse universo. Então, quando eu comecei a trabalhar na loja, que a gente frequentava pra buscar novidades, trazer tendências, comprar mercadorias na feira, eu comecei a ir junto, porque eu gostava. E chegou um momento que eu parei de só gostar. Eu comecei a amar a feira. Porque aquilo ali já estava fazendo parte realmente da minha vida. Era aquilo realmente que eu queria pra mim. Eu sempre fui muito determinado. Então eu comecei na feira com uma outra perspectiva. Eu comecei a olhar de uma maneira diferente pra feira. E desde então a gente foi... determinadas tendências eu comecei a ditar aquilo pra minha família. Ó, compra isso que esse ano vai bombar. Compra aquilo que esse ano vai bombar. E comecei a trabalhar de uma maneira diferente na feira. E 2024... me marcou muito, porque eu recebi convite para ser embaixador de marcas importantíssimas dentro da feira. E quando eu recebi, eu aceitei. Mas na hora que foi chegando perto da feira, eu falei assim, meu Deus. Será? Tipo assim, o que eu fiz, Ai, sabe? meu Deus. Porque chegou na sexta, eu ia pra São Paulo na segunda. E eu falei assim, gente, tá chegando o dia. Porque assim, é diferente eu gravar um conteúdo pro meu YouTube, pro meu Instagram. Porque é outra dinâmica, eu tô gravando pra mim. Se algum trecho, se algum momento der alguma coisa errada, eu consigo regravar. E na feira eu não consigo regravar, eu tô lá em tempo real. Gravei, passou a feira, editamos o vídeo, começamos a subir os vídeos. Não tem como eu ir lá e falar assim, monta a feira que eu preciso regravar o conteúdo de novo, porque não ficou bom. Então não tem disso. Então isso me pegou muito. Mas eu falei assim, bom, eu me propus a fazer, e se eu não confiasse em mim, eu não iria aceitar. E aí na sexta eu fiquei meio balanceado, no sábado eu fiquei meio balanceado, domingo eu comecei a arrumar a mala, segunda eu ia pra São Paulo. Cheguei na feira, minha perna já tremia no caminho da feira. É uma experiência porque, assim, você frequenta 13 anos como espectador. Eu ia lá pra comprar e pra ver tendências. Quando eu vou ser embaixador de uma marca, é muita responsabilidade. Não só minha, mas da minha equipe de filmagem que trabalha pra mim hoje, que grava meus conteúdos com câmera, com bastão, a gente levou um mini estúdio, então a gente chegava no estúdio da marca e montava uma área o qual a gente pudesse usar e a gente ia mudando os pontos, né, pra mostrar as mercadorias e os produtos, os lançamentos. E aí eu falei assim, meu Deus, tá chegando a feira, eu indo pra feira, a perna tremendo. Eu falei assim, mas eu preciso entregar o melhor de mim. E aí, postei o vídeo começou a ter engajamento legal na internet, postei alguns vídeos, ainda a gente vai soltar algumas novidades no decorrer desse mês ainda. E aí, passou 4 dias, eu consegui desconectar do celular, correria de obra e tal, cheguei da feira, porque você chega da feira, assim, destruído, né? Trabalhei vários dias e gravar material cansa, consome, porque não é só o cansaço físico de você ir na feira olhar, só que é o mental. O mental era algo que marca muito, cansa muito a gente. Aí eu cheguei da feira e falei assim, bom, cheguei na feira na quinta, vou descansar na quinta, vou descansar na sexta, na segunda eu volto. E voltei. Tipo, sábado eu me desconectei de tudo, domingo eu me desconectei de tudo, e voltei a trabalhar na segunda e tal. Aí ontem eu cheguei em casa, sentei na cama e fui olhar meu Instagram. Quando eu abri os Reels, eu olhei assim e falei assim, nossa, 15 mil visualizações, teve uma boa visualização. Aí eu olhei de novo e não era 15, era 115 mil visualizações num vídeo. Assim, gente, aí eu comecei, tipo, a ficar muito feliz comigo mesmo, até me emocionou. Por ser uma coisa que eu não sabia como ia ser, e eu acho que eu consegui entregar algo de qualidade, eu consegui me superar. Então, esse recado eu já dei pra vocês, mas eu vou falar mais uma vez que se eu conseguir, todo mundo é capaz de conseguir. Basta a gente acreditar em nós mesmos e acreditar que a gente é capaz e colocar metas. Porque nada na vida sem meta vai pra frente. A gente tem que dar um time, ó, 6 meses eu consegui cumprir metade, falta outra metade. Ó, pra gente sempre tá movimentando, buscando novidades, buscando e entregando o melhor de nós. Eu acho que todo esse processo me marcou muito, assim, ter saído da empresa da minha família, ter tentado vivenciar esse momento de arquitetura, viver da vida de arquitetura. Isso aconteceu, está acontecendo até hoje. Eu tenho muito ainda a melhorar, tenho muitas metas ainda pra cumprir. E uma coisa, assim, também que eu fiz 2024, que eu nunca tinha feito, era parar e pensar em como foi o meu ano anterior. O que eu queria fazer que eu não tinha feito ainda, e o que eu esperava de 2024. E eu falo assim, que a Revestir, ela foi um pequeno, assim, fio de cabelo do que eu espero de 2024. Porque eu falei assim, bom, começou janeiro, eu passei por muitas coisas em 2023, muitas mudanças, muitas coisas positivas na minha vida aconteceu.
E eu precisava parar para refletir, para ter o ato de agradecer o que aconteceu. Porque se aconteceu aquilo, foi porque eu me movimentei para que aquilo acontecesse, mas porque Deus queria que acontecesse aquilo no meu caminho. Então eu tive que parar. Eu me dei uns 5 minutos, falei, vou tirar um final de semana pra fazer isso. Então eu fiquei sexta, sábado e domingo em casa, refletindo sobre isso. E eu falei assim, tá, 2023 aconteceu isso, isso e isso na minha vida, de positivo. Aconteceu isso, isso de negativo. E aconteceu isso, isso e isso que eu não consegui cumprir. Mas em 2024, o que eu espero de 2024? Então eu peguei um papel e uma caneta. Não foi caneta, foi lápis, porque o grafite tem poder. A hora que a gente escreve, a gente põe o grafite, ele tem um poder de realização. Peguei o lápis e comecei. Lembra a primeira fase. 2024, eu estou pronto para te receber. E 2024 será o meu ano. Então, eu não comecei. Em 2024, eu quero. Não, 2024 é o meu ano. Eu já estou pronto para te receber. E eu comecei. Eu precisava escrever tudo que eu desejava para 2024 naquele pedaço de papel. E assim, eu chorando escrevi, mas chorando de alegria por tudo que eu tinha passado. E eu me via em 2024. Então, em 2024, não é eu quero. Em 2024, eu terei. Porque eu já estava me visualizando em 2024 com X acontecimentos. E por incrível que pareça, alguns desses acontecimentos vieram já acontecer. Eu acho que a Revestir faz parte de uma das coisas que eu idealizava para 2024. E é isso. Acho que foi assim. Tá sendo um ano muito positivo pra mim até agora. Mas toda essa carreira profissional mexeu muito comigo. Não só como pessoa, mas como profissional. Eu acreditava que eu era capaz, mas aquilo tava se concretizando a partir do momento que eu saí, que os projetos começaram a chegar, que aquilo começou a acontecer. E eu quero agradecer a todo mundo que confiou e acreditou em mim. Não só amigos próximos, mas principalmente a minha família. Que eu acho que sem eles eu não estaria aqui. Eles foram tudo pra mim. Ah, você vai sair. Não acreditou no começo, mas depois que eu realmente cheguei a hora de eu me desvincular, eles me abraçaram com todo carinho, me apoiaram bastante. E eu tenho que agradecer eles, aos meus familiares também, que estão sempre torcendo por mim, e meus amigos próximos também. E é um imenso prazer estar aqui hoje com você, também uma pessoa que também é exemplo hoje no mercado e de muito conhecimento. Não, muito obrigado. Eu fico lisonjeado aí, pelo reconhecimento, até por receber você aqui para compartilhar essa história. Assim como eu comentei com você, a ideia do podcast é exatamente essa. Trazer histórias reais de pessoas reais. Não é para vir aqui só para contar a historinha fantasiosa. A gente quer saber a sua história de verdade. Porque você resumiu muito bem aqui antes da gente começar o episódio, né? Cada um tem a sua história. Cada um tem as suas dificuldades. Cada um tem seus percalços. Cada um começa a corrida de uma etapa. Cada um começa de uma parte, né? Mas o que importa é o que você faz daquilo para frente. Então, ao mesmo tempo, nossa, você teve todo o apoio da sua família, tem gente que não tem o apoio da família. Mas fazer uma transição de carreira de uma coisa que você está lá dentro de uma empresa da família, que está te pagando um salário, que teoricamente talvez contava com você para ser o herdeiro daquilo, para dar sequência naquilo, e interromper essa sequência, às vezes é uma decisão difícil. Não sei se exatamente esse é o caso que aconteceu com você, mas tem amigos que trabalham ou trabalharam em empresas familiares. E o quão é difícil, quando você tem uma empresa familiar, fazer essa transição. Então, parece que é simples. Nossa, você tem um apoio. Sua mãe acreditava em você. Falou, vai lá, filho, é isso aí mesmo. Mas o tomar essa decisão é quase igual sair de casa, né? Nossa, estou abandonando a minha família para ir seguir um sonho. Mas será que é um sonho mesmo? Será que é um negócio de verdade? E, cara, acho que você foi muito bem nessa questão de falar que o que pesa muito é você confiar em você mesmo. Né? A hora que porque só a gente sabe o que a gente passa. A hora que a gente chora lá no chuveiro, a gente chora sozinho. Não é? A hora que a gente derrama a lágrima lá, só a gente sabe os debates, as coisas que a gente sonha, que a gente almeja pra gente. Né? Talvez não vai aparecer aqui, mas para quem estiver assistindo no YouTube, para você ver, eu tenho uma tatuagem do Rei Leão. Você fala, poxa, Pedro, você tem uma tatuagem do Rei Leão? Porque, cara, tá escrito aqui, ó, debaixo do símbolo do Simba, Remember Who You Are. Que é aquela parte em que o Simba conversa com o pai dele. Né? Como, rapaz, eu começo até a arrepiar só de lembrar dessa parte. É um filme que marcou muito a minha infância, por isso que eu tenho isso comigo. Porque, cara, lembre-se de quem você é. Você é muito mais forte de quem você pensa que é. Então você precisa, que é como o Mufasa fala para o Simba lá, você precisa voltar e ocupar o seu lugar. Você tem um lugar, aquele lugar é seu.
Então você tem que ir lá e ocupar o que é seu. Não adianta querer viver uma vida sem problemas. Por isso que eu falo, muita gente às vezes analisa o filme de maneira errônea. Eu aprendi no filme do Rei Leão que a vida é Hakuna Matata. Não, na verdade é o contrário. Na verdade é assim, cara, não é uma vida sem problemas. A vida, ela existe, os problemas estão acontecendo. A vida está passando. Você pode fingir que nada está acontecendo, mas está. Então você precisa confiar em você. Você precisa lembrar de quem você é. Então você nasceu para ser rei, né? Você nasceu para ocupar o seu espaço. Então, cara, foi por isso que eu decidi, né? É uma decisão muito difícil também. Tem muito preconceito no mercado. Nossa, Pedro, você colocou isso na pele, cara, para eu olhar e lembrar. Toda vez, lembre-se de quem você é. Você é muito mais forte do que você pensa que é. Então, assim, também estou bastante emocionado com a história. Produção, fica difícil assim, né? 2 episódios seguidos, você mata eu. Do jeito. Mas que eu também sou uma pessoa bastante emotiva, assim, cara. Então, me enxergo muito, né, em toda essa história que você contou. Porque, de fato, a transição, ela não é fácil. E tudo depende de uma vontade, de fato, muito grande que a gente tem de chegar em algum lugar. E essa confiança de que vai dar certo. Lógico que com apoio fica muito mais fácil, mas nem sempre a gente vai ter apoio. Nem sempre todo mundo vai confiar na gente. Nem sempre todo mundo vai abrir as portas. Nem sempre todo mundo vai dar a oportunidade. Entendeu? Mesmo para projetos novos, quando você tem uma ideia de criar algo novo. Então, o próprio podcast é um exemplo. Cara, estamos na 2ª temporada, é um projeto pequeno. E assim, é um projeto, ele não é, nossa, uma empresa para o Pedro ser um empresário do ramo de podcast. Cara, pode até um dia ser. Mas o que eu queria trazer é, de fato, agregar valor. Para que essa sua história chegue a mais pessoas que estão lá com medo. Entendeu? Porque você tem que ir com medo mesmo. E no começo do podcast, cara, eu quase que tinha que implorar para as pessoas virem gravar. Mas eu te falo que o medo é o que faz a gente movimentar as coisas. Porque se eu continuasse tendo a segurança, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. E foi o ato, assim, tipo, sair, e agora? Tipo assim, aquele medo, aquele frio na barriga que me fez movimentar e fazer com que tudo realmente, de fato, acontecesse da melhor maneira possível. Mas uma coisa, minha família sempre prezou muito e sempre falou muito pra mim e ainda fala. Seja sempre humilde. Que a humildade vai te levar em qualquer lugar. E eu te falo isso porque eu estive na Revestir e eu me decepcionei com alguns profissionais, que eu não preciso falar o nome, pela maneira com que eles às vezes tratam as pessoas. São pessoas mais famosas, né? Mais vistas na internet. E eu presenciei algumas coisas e eu coloquei na minha cabeça que eu não quero ser assim. Que se um dia eu for famoso, estiver na Revestir, realmente, assim, com uma fama maior, que as pessoas falam assim, nossa, aquele ali é o Felipe. Sabe aquela coisa que se você bateu, sabe quem que é? Não, deixa eu ir lá tirar uma foto com o Felipe. Eu quero ser diferente. Eu quero poder chegar, tipo, tirar uma foto com você. Eu quero poder chegar e conversar com você, contar um pouquinho de como foi, a gente fazer um bate-papo curto. Porque eu falo assim, tá bom, eu entendo. Às vezes o cara se ele fosse tirar foto com todo mundo, e se ela fosse tirar foto com todo mundo, como que seria a dinâmica dele dentro de uma feira, sendo que ele foi lá pra ver o material? Mas eu penso de outra forma. Não quero tirar foto com ninguém, sou famoso? Sou, então não vou. Porque ou você vai pra se entregar de alma pra aquilo que você faz, ou você não vai, porque as pessoas podem te ter como um exemplo e algumas atitudes suas, como essa, podem desmanchar o que a pessoa sente por você, que foi o que aconteceu comigo em relação a um profissional. Eu vi ele tendo uma atitude com uma pessoa que eu não achei legal o jeito com que ele se posicionou com essa pessoa. E eu acho assim, sou famoso, vou num lugar aberto, que as pessoas podem me abordar, então eu tenho que entregar realmente quem é o Felipe. Entendeu? Uhum. Eu sempre sou simpático, gosto de conversar. Você já percebeu, né? Gosto de conversar, gosto de contar, gosto de presenciar as coisas com as pessoas. Então eu quero fazer diferente nesse ponto. E eu espero que muitas pessoas pensem assim também. Porque a gente tem que nunca esquecer de quem nós fomos um dia. Por mais que eu fui, às vezes hoje eu tô no ponto X ou no ponto Y da minha carreira, eu tenho que lembrar como eu comecei. E da mesma forma que eu comecei, essas outras pessoas também começaram. E isso não me torna, como eu falei, nem melhor e nem pior que ninguém. Uhum. Só às vezes me põe numa posição diferente. Mas quem muda de posição e muda de essência é porque nunca teve essência. Porque quem tem essência sempre permanece com a mesma dinâmica. Sim, tanto que tem aquele velho ditado que diz, se você quer conhecer a pessoa de verdade, você dá poder a ela. Poder pode ser medido de diversas formas. A fama é uma modalidade de poder.
Né? Então, a hora que você dá poder para a pessoa, você conhece ela de verdade. E, às vezes, acho que você foi muito feliz nessa questão que você falou da pessoa famosa, a responsabilidade social que ela tem. Exatamente. Social, intelectual que ela tem, porque ela influencia muitas pessoas. Muita gente se espelha no que essa pessoa faz e tem como exemplo. Da maneira como você viu e não se identificou com a atitude e simplesmente deixou de ter essa pessoa como um exemplo, esse é o impacto menor. O impacto ruim é a pessoa que vê esse tipo de atitude e entende, beleza, o caminho para eu ser famoso, para eu poder chegar onde essa pessoa chegou, é tratar as pessoas desse jeito. Então, o quanto antes eu quero poder tratar as pessoas desse jeito. Então, é esse o impacto pior, né? O impacto negativo do exemplo ruim que você pode estar passando isso para frente. Então, é importante a pessoa que já é famosa entender a responsabilidade social que ela tem em cima dessa fama e o que ela representa, pensar exatamente o que ela vai falar e qual o recado que ela quer passar para frente, né? O que ela quer levar. O maior motivo de eu estar aqui hoje, né, contando um pouco da minha história, é para estimular você que está aí do outro lado assistindo, que todo mundo realmente é capaz de chegar onde a gente quiser, basta a gente acreditar, a gente ter metas e nada é do dia pra noite. Eu falo às vezes para as pessoas que trabalham para mim, as minhas funcionários, meus colaboradores, que eles vão embora quando dá o horário trabalhado deles, mas eu continuo trabalhando. Eu continuo pensando em projetos para o escritório, eu continuo pensando em inovações que eu posso trazer para o escritório, eu continuo pensando em dinâmicas, em feiras que eu quero visitar para buscar conhecimento. Então, quem é empreendedor, basicamente nunca para de trabalhar. Se eu não desligar o celular, pôr no modo avião, eu não consigo, às vezes ter um momento social meu. Então, eu falo que todo mundo é capaz, mas que todo mundo tem que entrar com uma consciência do que está prestes a encarar. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas vão lá, abrem portas, abrem uma loja de roupa, abre um escritório de arquitetura, abre uma material de construção, abre uma empresa de engenharia e acha que as coisas são assim, que eu vou abrir hoje, que amanhã vai bombar, e as coisas não são assim. É um processo. É uma escada que a gente vai vivenciando. E as pessoas olham assim, eu vou desistir, porque eu montei a loja de roupa hoje e eu vendi 5 mil no primeiro mês e agora eu vendi 2. Mas a vida é assim. A gente é cheio de incertezas. Não só na vida pessoal, mas na vida profissional, na vida amorosa. A gente nunca tem uma certeza de nada. Mas a gente tem que trabalhar para que aquilo desenvolva. E não é porque o primeiro mês ela vendeu 5 mil, porque ela acabou de abrir, as pessoas foram visitar a loja dela e comprou um produto, que no próximo mês ela vai vender o mesmo tanto se ela não se mexer. Se ela não pensar numa dinâmica para expor o produto dela, se ela não fizer uma mídia bem feita. Então, acho que tudo é posicionamento, né? E as pessoas, às vezes, acham que milagres acontecem. De fato, acontecem, mas para determinadas coisas a gente tem que se empenhar. Sim, é o que a gente comenta bastante já aqui, já comentou em alguns outros episódios também, que é a lei da semeadura e ela nunca falha. Então, o plantio, ele é voluntário, mas a colheita é obrigatória. O milagre acontece na colheita, não acontece no plantio. Se você não plantar, não tem como acontecer um milagre. Né? Se você não estiver lá para atender o projeto, não tem como aquele cliente que vai mudar a sua vida, que vai te levar para outro patamar, que vai te permitir ter cases para você pegar outros e outros e outros projetos, que sempre é assim. Né? Tem sempre aquele projeto específico que você pega que muda completamente a sua vida, completamente o seu panorama. Então, a lei da semeadura, ela é muito verdadeira. E na parte do empreendedorismo mesmo, assim, a gente sabe como que é no dia a dia. De fato, é bem isso que você falou, tanto que muita gente tem a frase do Rocky Balboa como o que mais representa o empreendedor, que não é o quanto você aguenta bater, é o quanto você aguenta apanhar e permanecer de pé. Exatamente, porque a gente passa por... Assim como eu passo por dificuldades, todo mundo passa por dificuldades, né? Eu falo que é um momento de superação. Não, tá acontecendo isso, o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? E a gente começar a se movimentar para que aquilo realmente, de fato, aconteça, que são as famosas metas. A gente vai concluindo, tipo um joguinho, né? Sim. Tipo, concluir uma fase, vou pra outra, e a gente vai indo assim. Que é um degrau de cada vez, né? E essas fases fazem a gente aprender muito, né? Faz a gente aprender muito. Eu acho que é mais válido a experiência, não só de aprendizado profissional, mas acima de tudo pessoal. E que foi onde eu comecei a observar algumas coisas. Eu fui numa feira, tal pessoa agiu assim. Isso não é o que eu quero. Pra mim, se eu chegar numa revestida, a pessoa sabe, aquele ali é o Felipe. Não é esse tipo de atitude que eu quero ter com as pessoas. Porque imagina quanto não é frustrante você querer tirar uma foto com o Pedro. Você chega no Pedro e fala assim, Pedro, você tira uma foto comigo? Nossa, acabei de chegar na feira, não posso. Tipo assim, é uma foto.
2, 3 segundos que eu vou perder da minha vida na feira não vai fazer tanta diferença assim pra mim. Mas pra pessoa que foi tirar foto comigo, vai. E não é só porque às vezes eu sou famoso, porque às vezes eu serei famoso, porque o outro é famoso. Não. Às vezes é por uma admiração. Porque às vezes ela se espelha em quem o Pedro é. Ela quer ser como o Pedro. Só que quando aquilo acontece, é como se desmanchasse. A gente perde aquele encanto, aquela pessoa deixa de ser uma inspiração. E não é isso que eu quero causar nas pessoas. Eu não vim aqui contar a minha história pra causar isso depois dessas pessoas. Pelo contrário, eu quero fazer diferente, porque realmente todo mundo é capaz. Eu volto a repetir essa frase, que é uma frase que vai marcar o podcast hoje. Todo mundo é capaz, assim como eu fui. Todo mundo é capaz. E pra tudo sempre tem um começo, né? Não tem como você ficar bom de imediato. Você tem que passar por aquelas etapas. E é importante entender que outras pessoas estão começando e, igual você falou, você está sendo o exemplo, você está influenciando aquela pessoa, aquela pessoa tem uma admiração por você. Então, às vezes, pegando nesse exemplo que você falou, a pessoa chegou lá e pediu para a pessoa para tirar uma foto com ela na feira, falou que não, porque eu acabei de chegar na feira. Cara, esse é a rejeição do dia. Sim. Lógico que na carreira do empreendedor, vocês como arquitetos, eu também como construtor, quantas vezes nós somos rejeitados? Quantas vezes a pessoa às vezes chega para você, nossa, Felipe, tudo isso para fazer um projetinho? Que absurdo! Cara, esse valor dá para eu comprar não sei o quê. Cara, então assim, a gente é rejeitado muitas vezes. Sim. Mas por que jogar essa carga para a pessoa que está começando? Então, às vezes, assim, essa pessoa que já foi até ali na feira, essa primeira rejeição, às vezes, acabou com o dia dela. Exatamente. Às vezes, acabou com o dia dela, e eu sempre falo assim, na nossa vida, a gente tem, dos acontecimentos que tem no dia a dia, a gente sempre tem 2 caminhos. A gente tem um caminho da crise e um caminho da oportunidade. Então, o mesmo acontecimento faz com que a gente olhe as coisas por um lado ou por outro. Por isso que a gente sempre comenta aqui também a importância de cuidar da saúde mental, de você estar bem, para que você consiga enxergar as coisas de maneira mais clara e procurar ver o copo meio cheio e não meio vazio. Então, um exemplo. Você está lá na sua casa, bateu a janela, você pode falar, putz, tem um bandido entrando aqui, deixa eu pegar um porrete e vou me preparar. Ou bateu a janela, você pode falar, nossa, acho que vai chover, cara, adoro cheirinho de chuva, deixa eu ir lá para ver. Então, assim, um mesmo acontecimento, 2 reações completamente diferentes. E, às vezes, uma rejeição dessa que a pessoa não esperava, poderia ser uma vitória, tipo, uma primeira vitória no dia da pessoa, se tornou uma derrota grande, uma rejeição, que dali para frente, naquele dia dessa pessoa, naquela semana, ela vai começar a olhar sempre pro lado da crise, sempre pro lado do bandido entrando, e nunca pro lado do cheirinho da chuva. E ela não vai lá ver o cheirinho da chuva, porque ela tá sempre olhando pro lado da crise. Lógico, isso faz parte da vida. Mas por que propiciar uma experiência ruim para alguém se você pode ser diferente? Você pode ser luz na vida da pessoa, né? E é uma coisa foi o que eu falei, uma coisa que não vai tomar muito tempo, mas que para outra pessoa vai ser muito importante e gratificante. E eu acho que um pouquinho da minha história eu consegui contar aqui hoje, traduzir isso para as pessoas. E espero agregar na vida de vocês de alguma maneira, trazendo essa experiência que eu vivenciei. Não, com certeza agregou, cara, porque de fato é muito difícil. É uma decisão difícil. O tempo do podcast ele é curto, né? A gente tenta passar de maneira mais sucinta. Com certeza, se você tivesse mais tempo, você conseguiria contar mais coisas e mais detalhes dos bastidores, Sim, né? sim. De como que foi, como que tem sido. E lógico, é um processo de crescimento. Eu acho que foi muito importante também que você falou da questão da importância de ter metas, né? Porque, cara, hoje eu já tô muito cheio de citações de filme, né? Já me veio a Alice no País das Maravilhas, né? Que a hora que ela chega lá com o gato fala assim, mas pra onde você quer ir? Não sei, mas pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, ela não sabia qual caminho pegar, mas quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é importante você saber aonde você quer chegar. Então, você falou, você planejou aonde você vai chegar em 2024. Não onde você quer. Pelo menos você tem que saber onde você quer chegar. E você tem que saber. E dali você faz, cara, agora eu vou lá. Essas questões afirmativas, elas funcionam demais, né? Pra gente. Eu falo que, foi o que eu falei no começo, eu acho que a fé é muito importante.
Você depositar a fé naquela escrita que você tá fazendo. Você realmente escrever aquilo, acreditando que você é capaz, aquilo é uma meta pra você. Mas o jeito que eu comecei, eu realmente, depois de ter chorado e vivido emoções no final de semana pensando sobre como foi 2023, eu já sabia o que eu queria para 2024. Coisas que eu queria conquistar em 2024. Então, a partir do momento que eu sabia o que eu queria conquistar em 2024, é porque eu era capaz e eu me via, realmente, do fundo do meu coração. Eu me via aquilo ali. E teve uma vez que uma pessoa virou e falou assim pra mim, Felipe, a energia nova que você quer, você nunca vai conquistar, ela nunca vai chegar se você ficar com a energia parada. Então, a energia parada nunca gera energia nova. Então, a gente precisa sempre renovar. Buscar conhecimentos, ir em eventos, ir em feiras, estudar, colocar metas, a gente programar. Então, eu realmente me vi em 2024 com algumas características acontecendo e, por incrível que pareça, eu escrevi dessa forma que eu tô te contando. 2024 será o meu ano, eu estou pronto para te receber. E comecei, em 2024 eu terei, e não é eu quero ter. Eu terei, porque eu já estava me vendo que aquilo poderia acontecer, e então já me vi naquela situação. E falei assim, eu vou escrever, eu terei, porque eu vou ter em 2024. E as coisas estão acontecendo, assim, de uma maneira até muito emocionante, como eu falei. Cada momento que vai passando, eu vou vivendo uma emoção diferente. Até me emociono quando eu paro, que eu sento e falo assim, bom, acabou a feira, passei por tudo. O fotógrafo me mandou, minha equipe me mandou o vídeo do making off. Quando eu fui assistir o making off, eu já chorei no making off. Porque me veio um filme na cabeça, 13 anos na revista, aí volta. Então, assim, isso são com todas as etapas. E eu acho que isso que fortalece nós como profissionais e que ajuda a gente a crescer a cada dia. Que ainda a gente continua burro, né? Mas aprendendo sempre. Exatamente, porque você colocou nas suas metas o que você vai ter esse ano. E tem aquilo que você precisa plantar esse ano para colher, né, de fato, no ano que vem. E só quando a gente, de fato, se permite, que aí chega no momento que a gente consegue olhar para trás, nossa, olha o quanto que eu já caminhei, né? Sim. Para poder chegar até essa etapa. É esse processo de parar que eu fiz, que eu nunca tinha feito, de parar e olhar até onde eu tinha chegado, quantos desafios eu vivenciei em 2023, como foi a minha experiência, e isso foi algo, assim, que mudou muito a minha visão para 2024, que eu consegui, como eu disse, a gente tá na correria ali, na dinâmica, mês vai, mês vem, semana vai, semana vem, ano passa, e a gente às vezes não para como ser humano para refletir no que eu passei no último semestre, no último ano, isso é muito importante. E eu fiz isso esse ano, a primeira vez. E eu falo que foi muito importante pra mim. Que eu me dei as metas novas para 2024. E eu consegui me emocionar bastante pensando em tudo que havia acontecido. E o quanto gratificante foi. Porque a gente tá fazendo projeto, faz projeto, vai em obra. A gente não consegue parar e dimensionar o quanto a gente projetou. Quantas famílias a gente criou lares. E quantos comércios a gente criou ambientes para receber as pessoas com muito amor, carinho. Tendências, funcionalidade, que é muito importante. Então, quando eu parei, né, e refleti sobre tudo isso que eu fiz em 2023, foi muito emocionante pra mim e me estimulou a fazer as metas para 2024, porque eu terei. Isso é muito importante. Muito bom. Cara, eu também fico bastante emocionado, assim, eu vou lembrando também dos processos que aconteceram comigo também na minha transição, porque a transição parece que às vezes é pequena. Pô, Felipe, você trabalhava no depósito de material de construção e entrou para a área da arquitetura, que tá assim? Não, não é assim. É diferente. É diferente, é muito diferente. Cara, mesmo eu que é bem parecido, eu trabalhava com gestão de grandes obras, trabalhando para uma empresa. A hora que eu entrei para ter a minha empresa, cara, é diferente completamente. Então, quando eu tinha que fazer o prédio, cara, eu não precisava me preocupar com vendas. Por exemplo, que é uma coisa que eu tenho que estudar muito hoje. Hoje eu tenho que vender, eu preciso convencer. Não adianta só eu saber. Não adianta eu chegar lá pro cliente, botar minhas 2 pós-graduações na mesa e falar assim, fecha a obra comigo. Não adianta eu chegar, cara, que seja pro arquiteto e falar assim, cara, confia em mim aqui, ó, tenho 2 pós-graduações, já fiz esse prédio, pode vai deixar. Vai muito além disso, né, na verdade. Vai muito além disso. Então eu preciso trabalhar essa questão de vendas que antes eu não tinha. E nesse meio corporativo, as minhas 2 pós-graduações pesavam. As obras que eu já fiz pesavam, eu não precisava falar. O meu currículo me precedia, porque eu fiz todo um investimento
nessa área. Foram muitos anos trabalhando com isso diretamente. Então, a hora que eu abandonei todo o nome que eu fiz no meio corporativo para criar minha própria empresa... Você criou um portfólio, basicamente. Seu. Exato. E ali, assim, portfólio que às vezes eu não consigo nem usar exatamente, né? Porque já teve obras que eu fechei, que o cliente falou assim, nossa, Pedro, que legal, você já fez aquele prédio que eu conheço lá, já até precisei ficar um dia no apartamento dele, acho aquele prédio sensacional. Mas quantas casas de alto padrão igual essa minha que você já fez para eu poder dar uma casa dessa para você poder fazer? Né? Aí você... E eu já tinha feito, sim, uma casa, mas essa casa já foi vendida, que revendida, e não tem nem como eu acessar o condomínio para mostrar, né? Mas passei por situações como essa. E aí, como que eu vou lidar dali para frente? Eu vou sentar e vou chorar? Vou dar uma carteirada na cara do cliente? Ou vou tentar mostrar e... Se posicionar é muito importante. Me posicionar, convencer ele de que eu consigo, de que eu sou capaz. Tenho tantos anos de experiência, a gente tem conhecimento em tal e tal e tal área, mostrar pra ele que aquilo é concreto. Eu falo assim, isso é muito importante pra mim, como pessoa, e acredito que seja também pra um cliente que estivesse sentado aqui na mesa junto comigo. Um exemplo. Pedro, meu projeto custa, sei lá, R$2.000. Eu preciso explicar pra você o que você está pagando esses R$2.000. Porque você não vai me contratar porque eu tenho uma imagem legal no Instagram, você não vai me contratar porque eu sou uma pessoa bonita, porque eu tô bem vestido, você não vai. Você me dá a oportunidade porque você se identifica com o meu perfil de trabalho. Uhum. Mas eu preciso explicar pra você o que você está comprando. Porque tá, 2.000, mas 2.000 é muito vago, tá? O que Pedro, 2.000 a gente vai te ofertar. Isso. A gente tem tantas páginas desse material que você vai usar no executivo da sobra. Você tá tendo uma dimensão do quanto de trabalho eu tenho pra te cobrar 2.000. Então, isso é importante, mostrar para o cliente o que ele está comprando e um posicionamento profissional para ele. Olha, eu tenho conhecimento em tal e tal área, eu sou especialista nisso. A gente fez X e X obras que você pode ver como referência. Você mostrar para o cliente quem é o Felipe, o que o Felipe oferta e por que é aquele valor. Se você é projetinho, tá? Mas não é tão simples assim. Claro que existe projetos e projetos, não estou criticando outros profissionais, mas cada um trabalha da sua forma. E eu sei o que eu entrego. Então, para eu ser condizente com o que eu entrego, a minha apresentação tem que ser compatível com o que eu vou te entregar. Que eu consiga mostrar e deixar claro para você quais são as minhas qualidades, quais são as minhas especialidades e o que eu vou... Qual é o seu diferencial? Qual é o meu diferencial? Qual é o meu diferencial? Esse posicionamento é muito importante. Se é público A, B, C, isso, indifere. O posicionamento sempre é o mesmo. Porque não tem diferença de pessoas. Todo mundo é capaz de poder realizar o sonho deles comigo. Independente, sou milionário, juntei o dinheiro pra fazer, você parcela. Independente. Eu tô no mercado pra fazer o sonho das pessoas virarem realidade. Pra sair do papel... E tá lá a casa construída, o comércio construído, a reforma feita. Eu acho que independente de qual seja a classe social, como a pessoa juntou, ela vai me pagar da mesma forma. E pra mim não tem diferença. O meu atendimento é o mesmo do começo ao final para qualquer tipologia de pessoa. Eu acho que isso é muito importante também. Com certeza. Até porque eu acredito muito que essa questão do arquiteto, cara, pela responsabilidade que é fazer um projeto, né? Uma responsabilidade muito grande. Que não é simplesmente, se fosse só para a pessoa entrar no Pinterest e fazer sozinha, ela faria. Você tem que ver aquilo que não é dito. Você tem que enxergar aquilo que a pessoa não está falando. Você tem que enxergar o que é a realidade dela. Né? E além, você falou, né? na etapa do briefing. Além daquilo que ela está falando. Porque ela está falando aquilo que os olhos dela conseguem enxergar. E não aquilo que de fato acontece. É igual quando a gente vai no médico e você fala, doutor, eu tô com dor nas costas. Ele fala, não, cara, é gastrite. Não, mas eu tô com dor nas costas. É gastrite. A gastrite tá refletindo nas costas. Um exemplo, né? Lógico, tem que fazer exames e tal, é que ele consegue chegar nessa conclusão. Mas o cliente tá só olhando pra dor nas costas. Mas ele não vê que é um reflexo de uma outra coisa. E é importante dar esse match, né? Sim. E eu falo assim, que a gente tem que se ajustar. O escritório se ajusta ao tipo do cliente. O que ele quer e quanto ele pode investir.
Mas se eu colocar tal pia, meu projeto vai ficar inferior. Não, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer com que o cliente fique feliz. Claro que tem determinadas coisas que a gente não consegue aceitar, porque é o meu nome, é meu projeto, mas não, a gente se adequa ao meu orçamento. Então vamos pôr, tinha pôr ripado em 4 paredes, vamos pôr em uma, vamos pôr em 2, vamos destacar aquela parede de uma forma diferente. A gente vai fazendo ajustes no projeto em si, para que a gente consiga fazer o seu sonho virar realidade da maneira mais dinâmica e bonita possível. Porque a estética para o cliente é muito importante, além do funcional. Aí o funcional é mais importante para o escritório, porque depois do dia a dia vai ser importante para o cliente, mas no momento inicial o cliente ele vê muito estética. Então a gente tenta se ajustar com alguma troca de material que a gente pôs, barateia um detalhe, faz outro mais caro que é mais importante. A gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Pra gente poder estar atendendo todo mundo aí e fazendo o sonho de todo mundo acontecer. Acho que esse é o maior objetivo. Muito bom. Excelente, cara. Achei que foi muito bom o tema. E gostaria de agradecer para você que assistiu esse episódio até aqui e que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e ative as notificações. E fique ligado que todas as quartas-feiras terá um novo episódio, que será postado tanto no YouTube, para você que está assistindo pelo YouTube, quanto pelo Spotify, para você que está ouvindo pelo Spotify. E esse episódio merece um like, não merece? Merece. Um não, vários. Vários, né? Merece vários likes, várias estrelinhas aí no Spotify. E também nos acompanhe nas demais redes sociais. Todos procure lá por Podcast Obras à Frente. Nós postamos todos os cortes de todos os convidados nas demais redes. E também mande sua dúvida, sua sugestão de pauta, sugestão de convidado, que com certeza nós vamos analisar com muito carinho para poder trazer cada vez melhores conteúdos para vocês. Felipe, como que o pessoal faz para te encontrar aí nas redes sociais? Gente, marquem esse nome. Segue lá, acompanha, tira um print para você falar assim, olha, comecei a te seguir lá... Então, 2024, Tira no uma podcast foto comigo na Obras à Revestir. Frente. Tirei uma foto com você na Revestir. Gente, vocês me encontram no Instagram, que é @arq Felipe Oliveira. O mesmo arroba é o meu arroba do YouTube, pra quem quiser seguir lá. Vai ser um canal lotado de dicas pra você que quer inovar no seu lar, mudando alguma cor, algum objeto que você consiga seguir as nossas dicas. E fiquei muito feliz de contar um pouquinho da minha história. E lembre-se, todo mundo é capaz. Assim como eu fui, todo mundo vai conseguir. Eu acredito em vocês. Muito bom. Então, cara, muito obrigado. O episódio foi... aliás, deixa eu fazer o jabá para mim também. Também me siga no Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. Cara, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para vir até aqui, contar um pouco da sua história. Pode ter certeza que isso vai impactar muitas pessoas ainda. Tem gente que pode olhar e achar que é simples e tal, mas, cara, tem sempre alguém que hoje estava precisando ouvir. Cara, confie em si mesmo. Confie que você é capaz. Lembre-se de quem você é. Você é muito mais forte do que você é. Então, assim, muito obrigado por abrir essa história da sua vida. Não sei quantas vezes você já contou isso, se você já contou, se você já trouxe isso. Eu nunca abri assim público. para as pessoas poderem saber exatamente o que aconteceu. Essa é a primeira vez. Que legal. Já me sinto lisonjeado por isso. Cara, mas foi muito bom, foi um episódio riquíssimo. Eu agradeço demais. Espero te ver mais vezes por aqui. Também agradeço pelo convite. Adorei estar aqui hoje contando um pouco da minha história para incentivar as pessoas também. E claro, vamos voltar com outras ideias, tendências, novidades aí nos próximos. Muito bom. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem e tchau!